Olá, bem-vindo ao canal Boa Semente. Eu sou o pastor Júlio César, pastor da Igreja Assembleia de Deus em Bangu, dirigente da congregação em Senador Camará, Zona Oeste, Rio de Janeiro. Estou feliz em poder estar aqui com vocês, iniciando mais um trimestre. O primeiro trimestre de 2024, eu e você estamos juntinhos aqui para comentar as revistas Editora Betel Dominical. Esse trimestre vai ser um trimestre muito abençoado, um trimestre aí sensacional. Vamos estar falando sobre família, um projeto de Deus, moldando lares estruturados, saudáveis, estabelecendo um legado de valores segundo a Bíblia Sagrada. Então, bom, gente, se você aí está ansioso para saber como vai ser esse trimestre, quem é o autor, eu tenho um vídeo aqui especial onde eu já apresentei o autor e fiz um panorama geral aqui da nossa revista, né, do nosso tema. Bom, corre lá rapidinho, é um vídeo curtinho, você assiste, porque desse aqui em diante a gente já vai entrar na lição de número 1, que vai ser sensacional. Então prepara aí o seu coração, tá? Porque tem muita coisa boa. Se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal, deixa o like, dá o glória, clica no sininho, em todas as atualizações, assim, sempre que tiver uma coisa nova você vai ser avisado. Não se esquece aí, ó, compartilha esse vídeo com todo mundo, tá? Porque é um vídeo muito especial, é um tema muito especial, tema de família, né? É sempre um tema bem-vindo e você não pode ficar de fora, não pode perder, a gente não pode deixar de falar, tá bom? Então, prepara aí o seu coração, seu café, sua muca, seu tererê, pererê, chamate, tudo aquilo que você tiver aí, porque logo depois da vinheta a gente vai com tudo já para começar o nosso trimestre abençoado na presença de Deus. Roda a vinheta. Muito bem, já voltamos. E aí, se você está pensando como ajudar o canal Boa Semente, você pode ajudar sendo membro do canal Boa Semente. Se você for membro, você vai ter vídeos exclusivos aqui. E é só clicar aqui embaixo, né, no link do nosso grupo e você vai estar ali entrando aqui embaixo no YouTube e vai ser sempre presenteado aí todo mês com um vídeo exclusivo aí para você. Você também pode ajudar o canal sendo apoiador do canal. Sendo apoiador do canal, você vai ter material exclusivo, né, que são os planos de aula exclusivos aí que eu preparo com todo carinho e amor para todos aqueles que estão conosco. E você lembrando aí que todo mundo aqui recebe o seu plano de aula. Tem um grupo aqui, o grupo de Zap, onde nós distribuímos aqui os planos de aula, chamadas da lição, questionários, tudo gratuitamente, tá? É nesse grupo, somente eu que posto e a equipe. Então você entra, tem uma comunidade, nessa comunidade tem vários grupos de EBD e um deles é o de avisos. Você fica tranquilo, entra só no de avisos ali, porque é ali que eu posto o conteúdo da Escola Bíblica Dominical. Os outros grupos é o mesmo tema, é o mesmo assunto que a gente está postando. Bom, e também você deve aí nos ajudar, você pode nos ajudar ou através do Pix, o link também está aqui embaixo, ou também comprando um dos materiais dos livros que a gente está falando aqui, porque nós somos também, né, representantes da Amazon e a gente tem essa possibilidade de passar para vocês aqui, indicar os livros que a gente trabalha. Você não vai pagar nada mais do que isso, do que o preço, né, do produto, e vai estar ainda ajudando o canal. O link também está aqui embaixo. E para contatos e convites, 96517-2154, aqui através desse telefone você vai entrar em contato com a nossa equipe e vai ser direcionado aí para contatos, para convites, eventos. Vai ser um prazer estar aí com você, conhecê-lo pessoalmente aí nesse ano de 2024. Vamos lá, então, para a lição de número 1. Lição 1, Projeto Estrutural da Família. Lembrando aí que foi escrito pelo pastor Valdir Alves de Oliveira. Texto áureo: E disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma adjutora que esteja como diante dele. Gênesis 2:18. Verdade aplicada: a criação da família é uma obra de Deus, mas a sua administração é de responsabilidade de seus membros. O objetivo da lição são 3: refletir sobre o projeto divino chamado família, mostrar que a família precisa estar firmada em Deus e ressaltar as promessas que Deus tem para a família. Nosso texto está em Gênesis, capítulo de número 2, versículo 18, 21, 22, 23 e 24. E disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma adjutora que esteja como diante dele.
Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe a Adão. E disse Adão: esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porque do varão foi tomada. Versículo 24, portanto deixará o varão seu pai e sua mãe, apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma só carne. Bom, irmãos, eu estou gravando aqui, né, na nossa sala. Esse barulho é o meu cachorro, o Urbolt, tá roncando aí, tadinho, tá roncando. Inclusive eu queria pedir para você, daqui a pouco eu vou fazer essa enquete, vamos lá. Bom, os hinos sugeridos são 526, 535 e 597, vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus, nosso Pai, na Tua presença gloriosa, nós te agradecemos pela oportunidade de estarmos iniciando mais um trimestre, Senhor, e nós te damos graças, te damos glória, te damos louvor, Senhor, pela vida de cada um dos Teus filhos que tem se juntado a nós, no intuito, Senhor, de fazer essa escola bíblica dominical. Fale conosco, Senhor, nos abençoe, Senhor, através da instrumentalidade do Teu servo, Senhor, que foi usado para escrever essa revista, nós possamos compreender a Tua palavra e estudar, Senhor, e crescer espiritualmente. Abençoe as nossas famílias, a todos aqueles que nos ouvem, a todos aqueles que nos assistem, a todos aqueles que estão conosco, Senhor, essas bênçãos te pedimos e já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Bom, eu estou gravando aqui, como eu estava dizendo, gravando aqui na minha sala, né, porque eu pensei assim, um tema de família, nada melhor do que estar assim no local onde a gente está mais próximo, né? Então a gente está gravando aqui. Mas o meu labrador está aqui também, e de vez em quando, se você ouvir um latido ou ele está dormindo aqui no meu pé, ele sonhando, né, e ele ronca, e já sabe que é por conta dele. Eu quero que você aí me ajude a dizer qual é o cenário que você quer. Se você quer que a gente continue, né, aqui, ou se a gente volta lá pro escritório, como você acha mais legal, mais interessante. Aqui o canal é seu, né? Eu sou um administrador daquilo que Deus tem colocado nas minhas mãos para abençoar a sua vida. Queria que você saber muito o seu comentário. Comente aí o que você acha, o que você pensa, qual dos dois aí é legal ou se é indiferente, a gente pode continuar aqui mesmo. Vamos lá. Nessa lição de hoje, né, é a lição introdutória para o tema que a gente está estudando, o tema de família. E assim, nesse tema, né, a gente está trabalhando o tema de família, né, um tema muito importante, um tema muito atual, né, porque a gente sabe que a família é importantíssima. Bom, nessa lição, né, ele está trabalhando aqui a família como um projeto de Deus, tá ok? Então, uma família como projeto de Deus. Vamos ver como é que a gente analisa então essa lição. Projeto estrutural da família. Então tem duas palavras-chave aqui que você não pode deixar passar, né, sem lembrar. Primeiro, a ideia de projeto, né, a importância de um projeto. Tudo na vida tem que ter um projeto. Eu vou falar disso na lição número 1, no tópico número 1, que a gente vai abordar essa questão do projeto, do planejamento, né? Então, ele está dizendo que o projeto estrutural da família. O que eu chamei também, segunda palavra importante, né? A primeira é projeto, a segunda é estrutural, que vem de estrutura. Por que estrutura? Eu entendo porque a sociedade, né, todo o plano de Deus é baseado nesse núcleo, e esse núcleo é a família. Não é à toa que já diziam os sociólogos, né, que a família é a célula mãe da sociedade. Por quê? Porque é em cima dela que toda uma sociedade se estrutura. É claro que cada sociedade estrutura-se de uma forma às vezes diferente da outra, mas todas elas, né, possuem os seus núcleos familiares. Então esse núcleo familiar ou a família é estruturante de uma determinada sociedade. E é importante também pensar que ela estrutura não apenas a sociedade, mas também a própria igreja, né? Pensando na igreja como uma entidade, né? Como um grupo, não apenas como corpo de Cristo, mas pensando ela como uma unidade, como uma congregação ou como uma denominação. Todas elas são feitas desses pequenos grupos, esses grupos são as famílias. Por isso que é um tema tão importante, porque se as famílias elas estão com
problema, se as famílias estão desajustadas, se as famílias estão passando por dificuldade, com certeza também a igreja também vai passar por essa dificuldade. Por quê? Porque a igreja, ela é constituída de famílias, de pessoas que vêm, cada uma da sua família, e cada família dessa tem as suas dificuldades, as suas lutas, e estão tentando, né, servir a Deus, mas de maneiras que a gente precisa muito, muito, muito cuidar da família, porque eu sempre digo que quando nós temos famílias saudáveis, né, nós teremos então igrejas saudáveis, né? Uma igreja saudável é constituída de famílias saudáveis. O texto de hoje está em Gênesis capítulo 2, que é a formação, né, ali desse primeiro casal. Alguns dizem, né, que Deus não é santo casamenteiro, mas realizou o primeiro casamento. Na verdade, Deus aqui está criando aqui tanto o homem quanto a mulher, no capítulo 2, e no versículo 18, Deus, primeira coisa que é interessante, que ele vê a necessidade, né, do homem. O homem não foi feito para estar sozinho. Então, o primeiro ponto aqui importante o homem não foi feito para estar só, né? O homem não foi feito para estar só. A solidão, ela faz mal. A solidão, ela traz prejuízos inestimáveis. E Deus, sabedor disso, né, ele traz, então, a necessidade, a possibilidade aí da criação de uma pessoa que vai estar ao lado do homem, né? Que é a mulher. No versículo 18, tem uma palavra que chama atenção aqui, que a gente deve ter muito cuidado com ela, porque diz assim: e disse Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma adjutora que esteja como diante dele. Primeiro ponto é entender que isso não foi algo que Deus descobriu depois. Primeiro Deus fez o homem e viu que o homem não era bom como ficasse só, e aí fez a mulher. Não é isso. É porque a linguagem, a narrativa do autor de Gênesis, né, é uma linguagem que muitas vezes ela é simbólica, às vezes é alegórica. É um texto, na verdade, que é para ser lido ou então falado de maneiras que é uma narrativa, contar uma história. Então não é que Deus se surpreendeu que o homem estivesse só, já estava no plano de Deus fazer a mulher. Aqui o autor apenas está nos dizendo, né, o motivo pelo qual Deus fez a mulher, não porque ele foi surpreendido, não é bom como esteja só, então vamos fazer aqui a mulher. Não, ele já sabia disso, já era seu propósito, e simplesmente ele vai agora criar a mulher. E é interessante porque ele faz essa mulher como adjutora, e você tem que ter cuidado com essa palavra adjutora, porque não é a melhor tradução para a figura da mulher. Essa ideia de adjutora é aquela que ajuda, né? É aquela que dá suporte ou auxiliar. Na nossa língua, né, essa palavra auxiliar, ela não é entendida como acontecia na tradução correta. Por exemplo, o Almeida, né, que é português, traduz. Esse auxiliar aqui está muito, na nossa mente, na nossa linguística, está muito relacionado a alguém inferior, por isso auxilia, né? Então a gente tem a ideia de que quando a gente está numa posição de auxiliar, nós somos inferiores, né? Nós estamos apenas ajudando alguém a cumprir uma tarefa ou a cumprir uma missão. Isso é importante ressaltar, porque dá base para muitas interpretações erradas, machistas, achando que o homem é superior à mulher, porque a mulher é apenas uma auxiliar, uma adjutora. E aí você está pensando assim, tá, pastor, e aí? Então qual é o termo correto, né? Quando a gente vai para o hebraico, a gente percebe que essa palavra adjutor aqui é a mesma que é usada, né, ou correspondente à usada para o próprio Espírito Santo, lá quando é no grego, na tradução grega, para paracleto, aquele que está auxiliando, aquele que está ao lado, ou o consolador, que a gente tanto traduz por consolador, né? E na verdade a gente sabe que o Espírito Santo, ele não é auxiliar no sentido de ser menor. Ele nos auxilia nas nossas provações, nas nossas dificuldades, e não necessariamente ele é menor que o homem, pelo contrário, o Espírito Santo é Deus. O fato dele auxiliar não lhe torna menor, pelo contrário, quer dizer apenas que ele vem complementar, né? Uma outra questão também é que essa palavra no hebraico ela estaria mais traduzida como aquela que está ao lado de frente a, né? Que faz às vezes até mesmo oposição. Então, a melhor, né, a melhor interpretação seria uma que complete, ou seja, algo que está por faltando no homem.
E é por isso que essa mulher, né, ela é retirada da costela. E é interessante que Deus depois fecha, né, cerrou o local dali. E ali da costela tem todos os órgãos e tecidos necessários para a formação da mulher. Então essa mulher agora é tirada do mesmo tecido, do mesmo produto que o homem foi feito, né? Mostrando que ela é igual ao homem. Tanto é assim que o homem vai dizer à mulher, essa mulher é carne da minha carne e osso do meu osso. Agora sim, né? Ou seja, ela é igual a mim. Isso é interessante porque desmonta qualquer visão aí, né, machista, retrógrada, de que a mulher é inferior. Pelo contrário, a mulher é auxiliar no sentido de completar. Ela é a outra metade do homem, né? Ela é a outra parte do homem. E isso é muito claro quando a gente faz uma exegese completa do texto, como a gente vai lendo, como é que ele vai dizendo. Por exemplo, 22. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe a Adão, ou seja, apresentou a Adão essa mulher. Bom, e disse a Adão, esta é agora osso dos meus ossos, carne da minha carne, e esta será chamada varoa, melhor tradução seria mulher, né? Porquanto do homem foi tirada varão, também é um termo arcaico, né? Porquanto essa será chamada mulher, porquanto do homem foi tomada, ou seja, foi tirada, ou seja, ela é igual a mim, ou seja, ela é constituída da mesma forma que eu fui constituído. E aqui é interessante também, porque mostra, né, como é que o apóstolo Paulo, a gente aprofundando aqui, né, podemos aprofundar, o apóstolo Paulo aprofunda aqui, dizendo que a mulher seria esse vaso mais frágil. Esse vaso mais frágil, novamente a gente tem que entender que não é o vaso mais fraco, é mais frágil, ou seja, que precisa de cuidado. E esse simbolicamente é importante, o local da onde Deus tira, ele está querendo dar uma lição para nós, nos ensinar que a mulher vem justamente, né, da costela, da parte que nós sempre procuramos o quê? Proteger, né? Numa briga, num combate, a primeira coisa que a gente quer fazer é proteger ali, né? A gente protege a costela. Agora, pensa interessante, né? Que ao mesmo tempo que a gente, quando vai entrar numa briga, numa discussão, você protege a costela também está protegendo os órgãos vitais, né? A costela faz parte da caixa torácica, né? A parte da caixa torácica que aguarda o coração, o pulmão, os órgãos essenciais da vida. Então, a importância da mulher é muito grande, assim como a importância de uma costela é enorme, né? Não é um órgão qualquer. Simbolicamente, Deus vai tirar dali, não por ser um órgão qualquer que ele vai escolher, não. Ele tem uma lição muito grande aí, da retirada desse órgão, da mulher, desse órgão que é a costela, para que pudesse então ensinar a mim, a você, a todos nós, né, a importância da mulher como aquela que deve ser protegida do homem e ao mesmo tempo que ela é protegida, ela também protege o coração, o pulmão. Em outras, né, percepções nós podemos dizer que protege o quê? Protege, né, as nossas emoções, né, o coração do homem, né? O homem quando está apaixonado, está amando, né, encontra uma mulher que lhe faz bem, né, então ele se entrega. Geralmente os homens fazem isso, eles se entregam àquele amor e a mulher cuida, a mulher é aquela que toma conta do seu coração. Então tem uma questão romântica e muito importante que essa lição sobre a família vai trazer para a gente. Um outro ponto também importante, né, que você poderia abordar também nessa introdução, é a questão de que você percebe que o início do relacionamento de Deus com o homem se deu no jardim, e não é à toa que isso acontece no jardim, né? Deus cria o homem, depois coloca ele no jardim, e depois do jardim ele faz a mulher e traz para o homem. Por que o jardim? Porque jardim tem a ver com relacionamento, jardim tem a ver, né, no mundo antigo e romântico, né, essa ideia de relacionamento, de convivência, de namoro, de relacionamento, de intimidade, né? Então, quando você pega ali o livro de Cantares, você vê muito essa ideia do jardim, do lugar das flores, do lugar do cultivo. Então, a história do homem e Deus, né, é uma história de relacionamento, uma história de amor. E essa história de relacionamento, história de amor, também começa com o amor entre um homem e uma mulher, Adão
e Eva. Então esse é o tema, e aí o autor vai desenvolver isso para a gente, mostrando esse projeto, que tudo isso foi um projeto determinado por Deus, foi um projeto criado por Deus e que deve ser seguido pelo homem, e quando o homem segue o projeto, dá certo, que é a família, né? A gente vai hoje ver quais são as armadilhas que você não deve evitar cair na sala de aula, né, na sua classe, em relação a essa lição, porque pode ser mal interpretada, né? E a gente vai ver também os pontos fortes que você deve trabalhar aí na sua classe aí, que vai ser muito legal. Tá ok? Então tá gostando aí? Deixa o like já e dá o glória. A gente vai entrar na nossa lição agora, quer dizer, a gente já está na nossa lição, mas só que depois dessa introdução, para você entender aonde nós estamos, como que nós vamos abordar e como é que o autor constrói isso, a gente começa a aplicar na lição, né, os passos, né, os dados que foram dados nessa introdução. No tópico 1, ele vai falar sobre a família como projeto de Deus, né? E a gente vai ver como se fez esse projeto, a gente vai ver como que é produzido esse projeto, qual é o investimento desse projeto, como que esse projeto pode dar certo e por que às vezes esse projeto não sai como deveria sair o projeto original de Deus. No tópico de número 2, a gente vai falar sobre a família, né, que precisa estar firmada em Deus, e acho que esse ponto é um ponto assim espiritual, né? É o ponto onde a gente vai perceber a importância da família estar diante de Deus para que ela possa suportar as dificuldades e as intempéries da vida. E no tópico de número 3, a gente vai falar sobre as promessas de Deus para a família. Existe uma promessa de Deus para a família, existe uma promessa de Deus para a minha família, para a sua família e para todas as famílias da terra a partir lá de Abraão. Bom, vamos lá então, tópico de número 1, e antes então a nossa introdução. Iniciaremos esse trimestre enfatizando que o casamento faz parte da formação da família como revelado no glorioso projeto, então essa palavra ela sempre vai aparecer aqui na nossa lição, projeto de Deus, logo após a criação do ser humano. Veremos que além de criar, abençoar e capacitar, o Criador deu instruções, estabeleceu princípios que devem nortear ainda hoje a formação da formação familiar. 1. Projeto família. Definição de projeto. E aqui, nesse tópico 1, ele vai descrever o que é uma família, o que é um projeto, né? O que é um projeto? Uma descrição detalhada de um empreendimento a ser realizado, um plano, planejamento, intenção de fazer ou realizar algo. Então lembra que eu falei que Deus não foi pego de surpresa? Ele descobriu, o homem está sozinho, vamos fazer uma mulher. Não, ele já sabia disso, ele já tinha um projeto, já estava determinado a fazer isso. Né? Todo projeto tem um arquiteto, ou seja, aquele que projeta, né? Aquele que vai realmente fazer com que aquele projeto saia do papel. Né? Deus foi o engenheiro, desenhista, mentor e criador e idealizador, o pai da toda a concepção. Todo projeto tem um início, esse projeto foi concebido no jardim do Éden, Gênesis 2, 18 e 21. Né? Então, aqui você pode ressaltar que tudo precisa de um projeto, tudo precisa de um planejamento, né? E aí é interessante, eu acho interessante aqui, é que se Deus fez projeto, se Deus planejou algo para nós, né? Por que nós não podemos nos planejar? Aqui eu acho que é interessante você também entrar sobre essa questão do projeto da família enquanto projeto, ou seja, hoje, um dos problemas que eu verifico nas famílias é a falta de um planejamento, a falta de um projeto. As pessoas não sabem por que elas se casam, elas não sabem, não tem um propósito no relacionamento. A gente vai falar muito sobre isso quando chegar o tópico onde ele comenta que, a revista comenta dizendo que a propósito do casamento é a procriação, né? Mas não é só a procriação, a gente vai falar sobre isso aqui. Um deles é a procriação, mas não é só a procriação, porque se fosse assim, que nós diríamos das famílias que não procriam? Por exemplo, das mulheres que não podem engravidar, ou dos homens que não podem engravidar. Será que eles não estariam cumprindo o projeto de Deus? Será que eles não estão cumprindo o plano de Deus? Mas eles foram feitos para isso, mas às vezes eles não podem fazer, tem que fazer exames, tem que fazer tratamentos. Algumas pessoas conseguem, outras recebem um grande milagre, mas eu conheço casais
que nunca tiveram filhos e nem por isso deixam de ser famílias ou cumprir o projeto de Deus. Então o projeto de Deus para o homem não é só a procriação, a gente vai falar sobre isso. Bom, então eu acho que nessa questão do projeto você pode entrar um pouco mais nessa questão do planejamento do projeto, fazendo assim: se Deus planejou para o homem a família, por que nós não nos planejamos a nossa família? Por exemplo, né? Quando vamos casar, como vamos casar, com quem vamos casar, onde vamos morar, né? Quantos filhos vamos ter, isso é chamado planejamento familiar. Mas infelizmente hoje as pessoas não têm se dado conta da importância do projeto para a sua família. E eu pergunto para você, qual projeto você tem realizado para a sua família? Sua família tem um projeto? Você tem um projeto para a sua família? Isso aqui é muito interessante. Vamos lá, tá ficando bom. Uma coisa interessante para chamar a atenção aqui é que eu acho que quando eu li essa revista assim, a gente vê que há aqui uma preocupação em trazer um padrão, né, estabelecido por Deus para a família. Mas, ao mesmo tempo, a gente percebe também na prática pastoral que nem todas as famílias, estamos falando de igreja, não estamos falando de mundo, estamos falando de igreja, estamos falando do corpo de Cristo, né? Elas conseguem, elas estão enquadradas nesse padrão. Por quê? Porque muitas delas já vêm do mundo já com muitos vícios, com muitas dificuldades, fora dos padrões bíblicos, e muitas vezes nas igrejas elas nem conseguem muito se encaixar, porque elas estão meio que fora desse padrão bíblico, porque já vieram oriundas de uma falta de planejamento. Então, qual é a minha palavra para você que tá lidando com isso? Trate essas famílias com muito carinho, trate essas famílias com muito zelo. Essas famílias também são projetos de Deus, né? Ou seja, não há porque o que começou errado, né, não vai terminar errado, porque Deus é poderoso para transformar maldição em bênção. Deus é poderoso para transformar coisas que começaram errado e terminaram, né, certo, né? Porque o importante, grave isso, anote isso aí comigo, o importante não é como você começa, o importante é como você termina. A Bíblia tem vários relatos de pessoas que começaram bem, mas terminaram mal. Um exemplo desse, claro, né, é Saul. Saul começou muito bem, mas terminou muito mal. A questão não é como você começa, é quando você termina. A minha preocupação, então, e eu quero deixar aqui para você, é que você acolha essas famílias de maneira de não excluí-las, porque muitas delas não vão estar nesse padrão que a gente está lendo aqui da igreja. Muitas famílias você vai ver que já estão dentro da igreja, fora dos padrões estabelecidos por Deus, e aí o seu papel é mostrar que elas estão fora desses padrões. As dificuldades que elas passam é porque justamente estão fora desses padrões, mas elas não estão fora da bênção de Deus. Ou seja, Deus pode entrar, Deus pode agir, Deus pode resolver esses problemas. Deus pode, quando se coloca, que é o tópico 2, né, coloca-se na presença de Deus, Deus pode agir de forma sobrenatural e abençoar, e a sua família ser tão abençoada quanto aquela família que vem lá da igreja de berço, que aparentemente segue esses padrões, né? Mas que muitas das vezes, quando a gente percebe que quando vai entrar, a gente percebe que tem muitos problemas, porque toda a família tem problema. E aí, isso aqui é a grande questão, é a gente entender a teoria que a gente vai passar e a prática do que acontece realmente. Amém? 1.1, finalidade do projeto. Não deixar o homem só, companheirismo, boa. Não deixar sem ajudadora, auxiliadora. E aqui de novo, nessa questão, a mulher não é auxiliadora, não. Quer dizer, ela não é só auxiliadora, ela é a segunda parte do homem, ela é tão importante quanto o homem. E aí que você não veja, como eu falei, não veja ela como auxiliadora, como uma coisa menor, não. É uma coisa grande, é uma coisa importante. Auxiliar também é uma coisa importante. Por exemplo, a Bíblia está repleta de exemplos de pessoas que auxiliaram, e nem por isso são menores, né? Embora na ótica humana pode parecer, mas na verdade não é assim. Por exemplo, Paulo e Barnabé, parece que Paulo começa auxiliando, termina com Barnabé, sempre sendo citado em segundo plano por Lucas, mas isso não quer dizer que Barnabé não foi importante, porque sem Barnabé não teria Paulo, né? Então a gente tem que entender muito essa questão da auxiliadora, mostrar para as irmãs, não, irmã, tua tarefa não é, embora o mundo
pegue essa palavra, né, e distorça no sentido de dizer, tá vendo, vocês crentes acham que a mulher é subalterna, submissa, não sei o que lá. Não, peraí, a Bíblia não está dizendo isso não, isso é uma leitura que você está fazendo. A Bíblia diz, pelo contrário, que ela é auxiliadora e ser auxiliar não tem nada de menor ou desprezível nisso. Vamos lá, ter alguém que estivesse no mesmo nível, tá vendo como é que essa correspondente, olha só como é que o autor é inteligentíssimo aqui, quando ele explica o que é essa auxiliadora, aquela que está ao lado ali, ó, correspondente, aquilo que eu falei, né, anteparo, aquele que está junto, correspondente. A mulher, porque os dois, né, são agora uma só carne. A mulher no corpo feminino. Eu costumo dizer, né, que a mulher é o homem no corpo feminino. Minha esposa sou eu num corpo feminino e eu sou minha esposa no corpo masculino, ou seja, nós somos um só. Ok? Eu sou a metade dela e ela é minha metade, meu correspondente, né, o meu igual. Pois para o homem não havia, né? Ou seja, só tinha os animais. Socializar o homem por meio da família, pois vivia no meio dos animais, frutificar, multiplicar, povoar a terra, procriação, perpetuação da raça humana. Lembrando que nesse momento é muito importante isso, essa procriação, essa manifestação, a multiplicação da raça humana, porque era o primeiro casal, e então você vai ter realmente a necessidade de casamento, de ter, nesse sentido, de ter filhos, né? Então isso, inclusive, foi um mandamento que Deus vai deixar ali para o primeiro casal, né? Crescer e multiplicar e povoar a terra. Isso não quer dizer que até hoje você tem que estar povoando a terra. Ou seja, tem que ter vou ter 5, 6 filhos. Por quê? Porque tem que povoar a terra. Não, filho, isso aí foi lá para Adão. Lá você tem que ver a tua condição, aonde você mora, aonde você está, o teu planejamento, como é que você vai ver isso aí, tá bom? Manual de instrução técnica para o projeto. Ou seja, como é que eu sei, ou como é que eu vou montar esse projeto? A Bíblia. A Bíblia é o manual do homem. Eu costumo dizer que a Bíblia é o manual do homem, né? O homem tem um manual, Deus deixou um manual na terra. Qual é? É a Bíblia, né? E nessa Bíblia regula não só o homem, como também a família. Então, ela é o manual para a gente seguir o projeto. E ele diz assim, se alguém não segue as especificações, o arquiteto não tem culpa. Então, as famílias hoje, nós estamos sendo atacadas, estão passando por um problema muito grande. Por quê? Porque elas não têm mais a Bíblia, né? Muitas, infelizmente, não são todas, mas muitas não têm mais a Bíblia como o seu manual de vida, né? As famílias não seguem a Bíblia. E é por isso que elas têm tantos problemas, mas a culpa não é de Deus, a culpa é do homem não seguir as especificações que estão lá no manual preconizadas pela Bíblia. 1.2, investimento do projeto, entende? No tópico 1 ele vem trabalhando essa ideia de projeto, investimento, como é que a gente vai fazer o orçamento, como é que é esse investimento, ou seja, o que eu tenho que colocar nesse projeto chamado família? Amor. Sem amor, o projeto esfria. Responsabilidade, olha só, tá vendo? Sem responsabilidade no projeto não anda. Presença de Deus, ou seja, o arquiteto não pode ficar de fora. Compreensão. Taxa de juros do projeto, vencer as dificuldades diárias, passar por cima dos obstáculos, vencer as crises. Os objetivos do projeto, produzir outros produtos idênticos. Aqui no caso, né, as famílias vão se multiplicando, né? Fazer o homem a imagem conforme a semelhança. Fica aí. Perpetuar a raça humana, né? Ou seja, dar seguimento, dominar sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, né? E toda a terra, répteis e tal. Aqui tem que ter um cuidado aqui com essa palavra dominar, né? Dominar. Por que dominar? Porque também ela, mau entendimento dela, uma má interpretação dela, né? Esse domínio como a ideia de que o homem ele está na terra para dominar, e esse dominar também foi usado, né? Às vezes é usado erradamente, sobre a ideia de que, bom, o homem pode matar, o homem pode pescar à vontade, o homem pode destruir a natureza porque ele está para dominar, né? Em nome do progresso, em nome do crescimento econômico, né? O homem pode destruir, foi Deus que deu esse poder ao homem. Não, a palavra dominar vem do hebraico radar. Essa palavra radar significa reinar, né? Padronizar, e uma palavra principal é governar, ou seja, dirigir, né? Então a palavra governo vem do hebraico radar, e aí significa essa ideia de domínio. Quando a Bíblia fala também, até no Novo Testamento, sobre domínio, né? Domínio, todo principado, todo poder, não está falando de domínio de pisar, de espizinhar, que você pode destruir, não, está falando que você deve governar, ou seja, e o governador,
Ele deve ter sabedoria. Por exemplo, José, né, foi governador do Egito. Ele não pisou no Egito, ele não destruiu o Egito, ele dirigiu o Egito com sabedoria para que tivesse abundância. Assim também esse é o papel do homem, é governar a natureza, ou seja, cuidar da natureza, né, cuidar desse jardim que Deus colocou sobre a terra, ou seja, cuidando dos rios, das matas, das florestas, dos animais, usando com sabedoria, né, ou seja, ele vai se alimentar dos peixes, da carne, seja do que for, né, que a natureza produz, mas tudo com sabedoria, porque também é criação divina. Aí, ó, que legal, né? 1.3. Agora ele passa para as especificações do projeto. Eu chamo isso aqui como manual, né? Manual desse projeto. A fórmula e a receita foram dadas, macho e fêmea os criou, Gênesis 1:27. Deixará o homem o pai e a mãe unir-se-á à sua mulher, algo único e monogâmico, Gênesis 2:24. Cada casamento constitui uma nova família, né? Vou falar sobre isso daqui a pouco. A união se dá a partir da junção em uma só carne. A forma foi dada e não tem como substituí-la, ou seja, o modo de ser feito, né? A fábrica precisa das especificações, assim como esse projeto já vem lá dizendo, o manual diz lá, olha, se você usar de forma errada, né, a empresa, ela perde a responsabilidade pelo dano, né? Produto que você comprou, tá lá o manual, você ligou, 220, ligou no 110, botou no 220, não é bivolt, vai queimar? A culpa não é do produtor, né? Não é daquele que fez, porque estava preconizado as especificações do produto. A Bíblia é que vai regrar, então, como as coisas devem ser feitas, e se a gente não segue esses padrões, né, e vai dar errado, como tem dado errado, Deus não é culpado disso. Ah, foi Deus? Não foi Deus, fomos nós. A fábrica precisa de especificações. Sem a forma não há. O casamento é a união de sexos opostos. Deus detalhou e deixou bem conhecidas as regras. Tudo foi pensado por Ele. Ele nos deu a responsabilidade de cumpri-las. O dono do projeto é Deus, mas a administração do projeto é nossa. E aqui é importante, né, a gente pensar sobre isso, o modelo original que Deus deixou, as especificações para esse projeto. E agora chegou a hora de você lembrar, que está chegando agora na IBD, a gente tem uma experiência longa, mais de 5 anos gravando aqui os vídeos da Editora Betel Dominical, e temos muitas dicas importantes que podemos deixar para você no curso para professor Escola Bíblica Dominical. Eu espero você na Hotmart, você paga no cartão de crédito, você vai aí, ó, deixar lá para a gente entrar e tem os vídeos para você assistir, vai ser muito legal, tem o certificado no final, não deixe de fazer, vai ser bênção para a sua vida. 2. A família precisa estar firmada em Deus. Então, nesse tópico 2 vem a parte mais espiritualizada da coisa, assim, mais espiritual, né? Há momentos a gente colocar Deus nesse casamento. Bom, porque quem criou sabe preservar. Porque quem criou sabe consertar. Lembra que eu falei da família que está quebrada? Deus conserta. Porque o cordão de 3 dobras não se rompe facilmente. O que diferencia o casamento do ímpio do cristão é a presença de Deus. Ele é o grande reparador dos casamentos de famílias em crise. 2.1. O casamento é base sólida e oficial para a implantação da família. Como encontramos no manual bíblico, estabelecido no princípio é a formação de uma família a partir de um casamento. Para manter uma árvore genealógica, ligação, origem familiar e tal. Para que cada ser humano cresça e se desenvolva em uma estrutura adequada para atender os vários aspectos envolvidos em sua história da vida. Para que seja uma coisa digna e estruturada. Para não viver em prostituição. Ou seja, ele está falando aqui sobre a importância do casamento. Muitas pessoas hoje não valorizam a instituição do casamento. Tem sido muito, né, criticada o casamento, a instituição do casamento. Hoje as pessoas banalizaram o casamento, né? As pessoas casam hoje, separam amanhã, não valorizam isso, não veem como algo espiritual e material, não veem como um sacramento, não veem como algo para construído para a vida, né? Pelo contrário, vê isso como algo passageiro, como algo que é substituível. Muitas pessoas não pensam mais em casar, se relacionam antes do casamento, nem casar querem, né? Então a gente precisa, como igreja, estar atento sobre a importância desse casamento, porque o casamento é a base sólida e oficial para a implementação. Agora, é importante notar que não é um mandamento para que toda a igreja se case, ou seja, porque aqui ele vem dizendo, as mais novas se casem, tenham filhos e sejam boas donas de casa, mas toda mulher tem que casar? Não necessariamente.
né? O casamento é um pacto, uma aliança permanente, não é experimental, ou seja, vou casar para experimentar. Não, não é isso. Ninguém pode casar-se para ver se vai dar certo, senão separa. Mas o casamento é até que a morte separe. Então aqui tem dois pontos aqui importantes. Primeiro, a gente entender que não é obrigatório casar, ou seja, eu não sou obrigado, vou obrigar todo mundo a casar. Como pastor, onde está a base bíblica? O apóstolo Paulo fala sobre isso. O apóstolo Paulo fala que nem todo mundo nasceu para casamento. Ele mesmo diz isso. Então, se o apóstolo Paulo fala isso, por que eu vou querer obrigar as pessoas a casarem? Os meninos a casarem, as meninas a casarem. Então, não há obrigação. E é isso que é interessantíssimo você notar. Não há obrigação em relação ao casamento. Ou seja, o cristão não precisa necessariamente ser casado. Ok? Beleza? E o segundo ponto deriva desse. Uma vez que ele não precisa ser casado, beleza, tá jóia, vai ficar solteiro. O que ele não pode é ter um relacionamento sexual sem o casamento. Tá vendo a diferença das coisas aqui? Ok? Então, e assim também, da mesma forma, é entendimento de que o objetivo do casamento também não é o relacionamento sexual, ou seja, vou casar porque tem que fazer sexo e o sexo redunda em ter filhos. Não é necessariamente isso. O casamento se dá para a construção de uma família. O casamento se dá para para um relacionamento sexual na presença de Deus, porque Deus abençoa o relacionamento sexual dentro do casamento. O casamento se dá para que o homem não se sinta só, não fique solteiro, ou vice-versa, nem ele nem a mulher, ok? Mas ele também não é obrigado, assim como muitas pessoas não se veem casadas, e nós não podemos, enquanto igreja, pelo menos eu penso assim, obrigar a pessoa a casar. Agora, o casamento é muita responsabilidade, uma vez que você se casa, você é obrigado, ou seja, a levar esse projeto à frente, porque ele não é algo experimental, como está dizendo aqui, ele não é algo que a gente possa fazer se quiser, não. Se você não é obrigado a casar, mas uma vez que você casa, há uma responsabilidade nesse seu ato. Tá vendo como é que é importante a gente ter um entendimento, né, correto, uma interpretação correta? Deus não quer obrigar ninguém a casar, porque muitas pessoas hoje falam, reclamam e dizem que o projeto de Deus deu errado porque obrigaram ele a casar. Não, me obrigaram a casar, eu não queria casar, a igreja obriga a gente a casar, jovem, a casar cedo, não, ninguém obriga ninguém a nada, você não foi obrigado a nada, você precisa casar por livre e espontânea vontade, você precisa casar porque você ama a pessoa que você encontrou, ok? E aí você se casa, mas tenha certeza de que a responsabilidade desse projeto é sua. Como ele diz aqui, olha, casamento, o projeto é de Deus, mas para dar certo a responsabilidade é nossa. Ou seja, o projeto Deus já preconizou, deixou o modelo, deixou os planos e cabe a mim e a você seguir esse plano, seguir esse propósito de Deus para o seu coração. Então, né, interessante isso, porque... E aí eu volto a 1 Timóteo 5,14, né, ele falando ao Timóteo, ele falando assim, olha, as mais novas se casem, tenham filhos e sejam boas donas de casa. Mas isso não quer dizer que é uma doutrina que todo mundo tem que casar e todo mundo tem que ter filho. Não, isso aí é uma questão de uma escolha, ok? É importante ver o que é doutrina, o que é costume, ok? O próprio apóstolo Paulo não casou e nem por isso ele deixou de ser servo de Deus. Mas mas nós queremos então viver uma vida sexual ativa? Não, e aí não há como você fazer isso na presença de Deus se você não entrar pelo caminho do casamento. Entendeste? Muito bem. Aqui, ó, mas o casamento é até que a morte o separe. É um outro ponto também interessante também de você pensar, que pode gerar aquela polêmica aqui. E eu vou te dar a dica aqui para você não ficar ali enrolado com a classe. Agora, tem muitos casamentos hoje, tem muitos casais hoje na igreja separados, mas muitos. Se você estão no segundo relacionamento, no terceiro relacionamento, e aí? Como é que você lida com isso? Como é que você fala com isso? Como é que você trabalha com isso, né? A gente sabe então, e o que eu como pastor lido com isso, né? Existe um projeto de Deus e que o homem deve seguir esse projeto de Deus, mas que muitas das vezes, por algumas situações, né, que acaba pela não observância do homem em relação ao manual, à Bíblia, o que ela diz, amor entre o casal, relacionamento, tudo isso que é importante, acabam se separando. Mas isso não é o projeto original de Deus. A vontade de Deus se divide, né, em dois
em dois tópicos, ou em dois tipos de vontade, a vontade ativa e a vontade permissiva. A vontade ativa é quando Deus age para que aquilo aconteça. A vontade permissiva não é que Deus gostaria que aquilo acontecesse, mas Ele permite. Então, tudo o que acontece no mundo é porque Deus permite. Tá? Não existe nada no mundo, na vida, no universo que aconteça que Deus não saiba, que Deus não permita. De alguma forma, Deus permite. Agora, existem algumas coisas que Deus age para fazer. O divórcio, né, a separação, é algo lamentável, não deveria ser algo para se acontecer, mas infelizmente acontece, não é a vontade de Deus. Não é a vontade de Deus que eu me separe. Deus não está nesse negócio. Não, a vontade de Deus, eu casei errado. Olha só como é que são as coisas. As pessoas jogam para Deus esse negócio. Não, Deus queria que eu casasse, eu casei. E aí depois deu errado, falou assim, não, Deus não é essa não, tal. E aí Deus vai me dar outra pessoa ali. Não, Deus não tem nada disso. Deus mandou separar, Deus não tem nada desse negócio de separação, nada disso aí. Você pode fazer, mas se você fizer, você sabe que você está fora dos projetos de Deus. E você vai pagar o preço da sua escolha. E é esse que é um dos problemas que as famílias têm enfrentado hoje, é porque por não observar a Bíblia, por não observar o manual, não fizeram um projeto, não seguiram o projeto de Deus para a sua vida, quiseram fazer sua própria vontade, separaram, traíram, fizeram alguma coisa que destruiu a sua família, montaram uma segunda família, uma terceira família, amém. Mas saiba que as consequências dos erros que você cometeu lá atrás, você vai colher mais lá na frente. Isso não tenha dúvida. Não tenha dúvida disso, você vai passar por esses problemas. Agora, Deus não é culpado disso. Na verdade, você tem que entender que foi culpa sua, ou dele, ou de alguma forma, de algum erro que você ali, uma ação que Deus não gostaria. Na verdade, Deus não gostaria que você estivesse passando por isso, e Ele coloca em suas palavras regras e meios para evitar o sofrimento humano. Né? De que se queixa o homem? Cada um se queixa do seu próprio pecado. 2.2. A família deve cultivar a prática devocional. E aqui no tópico 2 ele vai falando sobre a importância do culto familiar. E aí eu quero chamar a atenção de você uma coisa interessante, né? Comenta aí comigo se você tem culto familiar, se tem feito culto familiar, você conhece alguém que faz culto familiar? Culto familiar, culto doméstico, né? É muito importante, porque é ali no culto da família que o casal, que acho que os filhos, né? Eles têm uma aproximação de Deus, né, da sua devocional ali, né? Os grandes homens de Deus, eles diziam, tem um grande homem de Deus, um teólogo, que ele diz o seguinte, que é importante que os seus pais vejam, né, que você seja visto pelos seus filhos orando. Né? O grande homem de Deus, Moody, ele passava horas de oração. Sua esposa via ele, o tempo que ele orava, seus filhos acompanharam isso. Né? E é importante, né, ter uma vida devocional, ter uma vida em família. É claro que hoje em dia existem muitas dificuldades que impedem isso. Eu queria que você comentasse qual é a dificuldade que existe hoje para a implementação do culto doméstico. A seu ver, por que hoje quase não se fala em culto doméstico, quase não se faz culto doméstico, e por quê? Seria porque falta de tempo, trabalho, dificuldade financeira, cultura? O que tem dificultado hoje o culto doméstico? Isso aqui é importante, tá? Porque ele diz assim, a prática devocional é fundamental também para transmitir, solidificar e promover os valores cristãos, principalmente quando há crianças, adolescentes no seio da família, ou seja, a criança já nasce naquele ambiente cristão, sabe, do culto, de louvor a Deus. O que a gente tem colocado na nossa casa, o que a gente tem trazido para a nossa casa, né? Qual é o ambiente que a gente tem cultivado, né? O ambiente é ambiente de briga, de ódio, de discussão, de músicas que às vezes não agradam a Deus, né? A gente traz isso, nossos filhos trazem, nossos netos, as pessoas veem isso na nossa casa, ou é um ambiente espiritual, no sentido de que estamos buscando a Deus, estamos fazendo nossa devocional, nos reunimos, tiramos um tempo na semana, né, para a gente construir aí o nosso devocional. Então vai aí uma dica aí para você construir, para você trazer aí a sua culto familiar. Número 1, né, escolha um dia na semana para você ter o seu culto familiar, né? Escolha um dia na semana para o seu culto doméstico, ok? Que ele chama aqui prática devocional, o culto doméstico, né? Isso é muito importante, é a prática devocional. Bom, escolha um dia,
para você estar lá, segunda ou terça, quarta, você tem que ter um dia que, fulano, nesse dia nós vamos estar fazendo o nosso culto devocional. Número 2, não fique preso a tempo, porque mais importante do que o tempo é a qualidade do tempo. Tá? Porque, por exemplo, como nós vivemos num mundo corrido, muitas vezes não vai dar tempo de você ter 2 horas de culto doméstico, culto do lar, né? Não dá. A criança estuda, acorda cedo no dia seguinte, não vai querer participar, a mãe está na correria, o pai também vai acordar cedo, e aí vai tirar 2 horas, começa às 8, vai terminar às 10. Não, tem que terminar às 10, que tem que ter 2 horas. Não, o culto, esse culto doméstico não é o tempo que você passa, mas a qualidade do tempo. A Bíblia mesmo diz sobre isso, falando, né, que não é pelo muito falar que nós somos ouvidos, né? Então, você pode ser meia hora, pode ser 20 minutos, não sei, o importante é que tenha esse momento para eles desligados, televisão desligada, né? Então, aí o número 3 já vai, né? Desligue todos os aparelhos que podem desconectar você desse momento, se for 30 minutos, 40 minutos, mas nesse momento, telefone guardado, né? Você guarda os telefones e tal, bota no mudo, desliga a televisão, o som, e agora vamos fazer a nossa prática devocional. Número 4, né? Dê oportunidade, faça como se fosse um culto, para que seus filhos se expressem, a sua esposa se expresse, traga uma palavra final. Homem, você é muito importante nesse processo do culto doméstico. Muitas vezes as esposas até querem fazer, mas os homens são relutantes em fazer o culto doméstico, mas o homem é o sacerdote do seu lar, né? E é importante você ter isso, então trazer aquela palavra final. Essas 4 dicas aqui são fundamentais, né, para que você faça. A quinta dica é que seja permanente, ou seja, que você não desanime. Por exemplo, essa semana não deu para fazer, mas na semana que vem faça. Entendeu? Aconteceu um problema, viajou, teve que passar no médico, naquele dia não deu para fazer. Tá bom, gente, essa semana não vamos ter, mas semana que vem nós vamos fazer. Sabe por quê? É a prática que vai trazer a perfeição, né? E é a permanência daquilo que vai fazer com que aquilo se torne algo cultural, algo especial, algo que será sempre feito. Por quê? Porque há um entendimento na família da necessidade de fazer esse culto doméstico, ok? Então segue essas dicas, espero que você tenha gostado aí, ó. Canal Boa Semente sempre é bênção. 2.3, todo novo matrimônio precisa cortar o cordão umbilical. Aqui o negócio começa a pegar fogo, hein? Deixará o homem o pai e a mãe, se possível geograficamente, se possível financeiramente, se possível emocionalmente, se possível nas tomadas de decisões, respeitar e honrar e obedecer pai e mãe é um mandamento com promessa, Efésios 6, 1 ao 3. Bem diferente de viver na dependência. E aqui eu anotei, né? Deixa eu ver aqui as nossas anotações, que eu também faço as minhas anotações para falar aqui para vocês. Bom, aqui no 1.3, a Bíblia fala sobre 3 tipos, né, de 2.3, 3 tipos de deixar. O deixar, anota aí, deixar geográfico, o deixar emocional e o deixar financeiro. Quando diz, né, deixará o varão, seu pai e sua mãe, se unirá o homem, será sua carne. Esse deixar aqui não é abandonar, como o próprio autor fala, também não é abandoná-los, mas evitar que os parentes se intrometam, interfiram, mantenham-se no casamento, né? Lembra aquela ideia do planejamento? Eu falei lá no começo, planejamento, se vai haver o casamento, há de se ter esse planejamento em relação ao quê? Ao deixar geográfico, né? Muitos casais enfrentam problema porque os pais, ou no caso os filhos, né, seja homem ou mulher, estão próximos demais da família, do núcleo familiar, do patriarcal ou dos pais, né? Vou morar junto com a minha mãe, vou morar junto com meu pai, vou construir em cima, nada contra, muitas famílias que vivem muito bem assim, mas você pode ter certeza que terá alguns problemas por conta desse deixar. É importante para o homem se sentir, enquanto líder do lar, e a mulher também, né, no caso, esse afastamento da sua parentela, né? O deixar geográfico às vezes é importante. Então, morar junto da mesma casa não é aconselhável, dentro da mesma casa, não vou ficar nesse quarto e tal, até se estabelecer. Isso denota uma falta daquele projeto do estabelecimento. Você fala, pastor, então minha família está perdida porque a gente mora junto. E aí eu lembro, a ideia da escola dominical não é expulsar, mas é acolher essa família, né? Então não, claro que a sua família não está perdida, mas se possível for, prepare-se para poder, né, mais para frente, ter a sua própria casa, ter sua própria moradia, construir seu próprio lar. Há aqueles pais também que fazem questão que os filhos fiquem todos juntos, então ele faz casas enormes para que os filhos fiquem todos ali amontoados e tal.
Há famílias que vivem bem, há famílias que vivem mal, a gente não tem como negar e nem criticar família nenhuma. Cada família ela se organiza da melhor forma, mas o ideal seria realmente, né, que tivesse um afastamento. Eu costumo dizer aqui, né, tem uma piada muito interessante, não sei se eu posso contar aqui, essa direção, vou contar uma piada aqui, deixa eu contar essa piada, vamos ver. Não, é rapidinho a direção, não vou ficar ouvindo aqui. Diz o ditado, né, que você deve morar, né, você vai casar e tal, você deve morar, né, nem tão longe, né, nem tão perto, né, nem tão perto que dê para ir a pé e nem tão longe que não dê para voltar no mesmo dia. É a regra aí, né, para ficar longe, mas é mais para cunhado, né, mais para cunhado. Cunhado a gente pode falar, sogra a gente não pode falar não, que tem muita irmã que acha que falar de sogra, daqui a pouco a direção vai ligar aqui. Não, as irmãs são bênçãos, mas cunhado a gente pode falar, não, tô brincando também, cunhado também é bênção, né, irmãos? Cunhado também é uma bênção, quando digita aí, meu cunhado é uma bênção, minha cunhada é uma bênção, cunhado é bênção, mas essa brincadeira, né, traz aqui, desculpa a brincadeira, mas é importante só para descontrair, você não ficar assim tão tenso, é importante, ou seja, morar nem muito perto, que dê para você tá todo dia na casa do teu pai, todo dia ali, ou teu pai todo dia na tua casa, né, todo dia, sei que, como é que tá, não sei o que, né, porque é tão perto que vai a pé e nem também tão longe, porque se for muito longe, aí já viu, não dá para voltar no mesmo dia, aí fica 2 dias, fica 3 dias, brincadeira à parte, mas o deixar geográfico é importante. Segundo o deixar emocional. Tem muita gente que vai morar longe, mas está preso, ligado emocionalmente ao pai e à mãe, né? O que eu vou fazer? O que eu vou fazer para o meu marido comer? O que eu vou fazer hoje? Esse problema aqui na minha casa, eu não sei como resolver, pai me ajuda nisso. Emocionalmente, né? Emocionalmente está preso, essas emoções estão presas, não foram cortadas ainda o cordão umbilical. Isso é muito complicado, né? Então você deve resolver os seus problemas. Você que é pai e mãe também, que seus filhos estão casando, não cometa o erro de dizer assim, não, pode casar, se não der certo o seu quarto está aí. Não vou nem desfazer seu quarto, né? Porque qualquer coisinha, vem para casa. Você já está incentivando já a separação desse casal, né? E também você ali querendo ajudar muito, você está muito solícito, você está acima do casal, e aí você quer ajudar, você quer saber dos problemas, não. Deixa que eles comecem a resolver seus próprios problemas, seus acertos, seus erros, não importa. O importante é que você deixe um espaço para que eles possam crescer. E o terceiro deixar é o econômico, né? Financeiro, isso é muito importante. Você casou, você tem que começar a gerir sua própria família, não depender das compras da mãe, do pai, para poder sobreviver. Tá vendo como é que é importante? Então, todo o matrimônio, todos 2.3, precisa cortar o cordão umbilical, né? Olha aí como é que é importante, né? Aí no final ele diz, você tem que cortar o cordão umbilical, que se corte por completo, porque qualquer dependência é prejudicial. É isso aí, boa. Bom, aí aqui a gente tem um cursinho aqui, ó, de capelania, curso de teologia online, tudo EAD, liderança, não deixa de fazer com a gente, vai ser bênção para a sua vida. Vem para cá, que é bênção, é um seminário aqui, Boa Semente. Ó, aqui, o link está aqui embaixo, vai ser nosso aluno certificado no final. Cada curso desse aí, capelania, também tem um curso mais procurado aqui, vai ser bênção para a sua vida. Três, as promessas de Deus para a família. Deus tem bênçãos para todas as famílias, mas as promessas se tornam condicionais. O que são promessas condicionais? São aquelas promessas advindas da obediência à sua palavra. 3.1. A tua mulher será como uma videira frutífera ao lado da tua casa. O salmista, no Salmo 128.3, compara a mulher de um homem temente a Deus a uma videira, que é admirável na sua frutificação, que representa a esposa como sendo fonte de alegria. E aqui eu marquei o seguinte, a videira traz tanta coisa boa, né? Ele vai dizendo, olha, liberalidade, remédio, renda, nutrientes, né? Agora não se esqueça de uma coisa, a videira tem que ser plantada. Quem é que planta a videira? Quem é que cuida da videira? A mulher tem que ser a videira, mas olha, a mulher tem que ser a videira, mas não se esqueça que a videira dá trabalho. Aí, ó,
Aí, ó, irmã, agora tô do teu lado aí, ó. A videira dá trabalho, ou seja, você tem que cultivar, você tem que adubar, você tem que regar, você tem que molhar, né? Você para quê? Para ela ficar viçosa, não é só querer ali, ó, a renda, o remédio, o nutriente, o alimento. Não. Você tem que fazer a sua parte, tá? Então, não é só ficar, mulher, você quer lá? Não, cadê? Vai lá pagar lá, né? Uma roupa, tá? Não é que você mulher sendo dependente disso, mas é importante dar um dinheiro para ela, não é para gastar na casa, não. E a direção que não me usa, né? Mas é para lá, vai lá agora, vai cuidar desse cabelo e tal, fazer sua unha, fazer suas coisas, né? Ou seja, investir na mulher, cuidar da sua mulher, isso é importante. Ela é minha videira, ela nos dá fruto, mas você tem que cuidar, dá trabalho. Ter mulher dá trabalho, então uma mulher bonita, bem cuidada, é importante. Agora, 3.2, os teus filhos como plantas de oliveira à tua roda. O salmista, no mesmo salmo, né, que está trabalhando, 128, está falando. Compara os filhos de um homem temente a Deus a uma oliveira, que é uma das mais valiosas, e representa os filhos, fortes e cheios de saúde, como uma oliveira nova, reunidos à volta da sua mesa. Final, ele simboliza a longevidade, vitalidade, perseverança, fidelidade dos filhos que obedecem e honram seus pais. Então aqui existe uma promessa no Salmo 128, né? Bem-aventurado aí o varão, né? Que teme a Deus, a sua mulher é como essa videira, a roda da sua mesa, e seus filhos, né? Eles vão ali comparados com a oliveira, né? Por causa da ideia da frutificação, né? Porque frutifica. A oliveira é um dos mais árvores mais importantes. Olha só, a primeira é a videira, que é onde traz a uva simboliza a alegria, a mulher traz essa alegria, e a oliveira simboliza o azeite, simboliza o alimento. Então os filhos também são esses que vão prover, muitas das vezes, na velhice dos pais, que é importante. Então por isso que a Bíblia fala que eles são como a videira, como a oliveira nova, em volta da mesa, né? Por isso que ela é também conhecida como a rainha das árvores. 3.3. Viverás para ver os filhos dos teus filhos. O salmista diz no Salmo 128:6, como será abençoado um homem temente a Deus. Ou seja, a promessa de viver para ver os filhos dos homens é empolgante, abençoador. Acho muito lindo isso, porque é uma promessa, né? Conseguir crescer, desenvolver, envelhecer e ainda ter os seus netos, ou seja, ver os filhos dos filhos. O primeiro mandamento é obediência, começa lá atrás, né? O primeiro mandamento com promessa, obediência, obedecer pai e mãe, e é por isso que muitas pessoas morrem cedo, por causa da desobediência, né? A desobediência tem ceifado vidas, muitos filhos morrem, falecem, justamente porque são desobedientes. Agora, quando nós somos obedientes, 128:6, nós vivemos, não só vivemos, mas como vivemos os filhos dos nossos filhos. E aí ele diz o seguinte, a chegada dos netos é algo indescritível, né? Só quem é neto sabe. Só quem é avô sabe. A emoção de ter os netos por perto ou poder participar de momentos como eles não tem preço. Tal experiência faz parte da porção que Deus prepara às famílias nesta terra. Ser avô e avó é como amar o filho pela segunda vez. Olha, que eu tenho agora nessa possibilidade de ser avô, né? E vou ser avô de novo. Agora minha outra filha, tem a filha do Mateus, né? Meu filho está casado. Quase 30 anos, já tem quase 30 anos, 28 anos já, 28 vai fazer 29, com a Tainara, tem o meu netinho Bernardo, que é uma bênção, né? Eu estou sempre curtindo ele. E é uma questão muito interessante, é muito legal você ter neto, porque é amar o filho uma segunda vez, né? E aí você vê como você criou seu filho, como você está criando agora, como o seu filho está criando o seu neto, né? Você se permite a fazer coisas que você não fez com seu filho. É importante, né? Graças a Deus, eu acho que eu criei bem meus filhos, ou seja, eu curti muito, eu passei com eles, eu brinquei com eles, eu fui bem presente quando eu pude, né? Então eu não tenho muito essa como muitos avós que perderam tempo com os filhos, perderam tempo dos filhos, queimaram essa etapa da vida e agora vêm os netos com toda essa possibilidade de fazer aquilo que não fez com seus filhos. Graças a Deus eu sou bem resolvido nessa ótica, mas mesmo assim é algo extraordinário ter os netos, porque os netos, irmãos, é o começo de tudo, né? E a gente, como avô, a gente percebe que a nossa jornada na Terra está chegando já, né, ao fim, mas a gente vê que não é o fim, porque tem um começo, e o começo está nos netos. E é por isso que os netos parecem tanto com a gente, né? Não sei, meu netinho, parece muito comigo, olha aí.
Minha cara, né? Eu que falo isso, né? A gente continua vivo nos filhos, nos netos, né? É algo muito interessante. É o final encontrando o começo. Esse ciclo da vida é algo tremendo e é uma promessa de Deus. Ser avô e avó é como amar o filho pela segunda vez. É um ditado que diz: os netos são filhos com açúcar. Nesta relação existem benefícios para ambos os lados, né? Porque quem educa não são os avós, são os pais. Então a tarefa dos pais é educar, dizer não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo outro. A tarefa do avô é deseducar, né? Avô deixa tudo, avó deixa tudo. Meu netinho quando vem pra cá pode tudo. Pode subir aqui, pode fazer aqui, pode comer isso aqui, pode tudo. O netinho pode tudo. O avô deseduca, né? Mas é porque... É por isso que também o netinho vai ver com tão bons olhos, né? O netinho vai ver com tão bons olhos, por quê? Porque é um momento aí que ele vai se deliciar no avô, né? Se deliciar no avô, podendo estar ali com ele o tempo todo. Isso é muito aí importante e gratificante. Conclusão! A família jamais acabará, pois é projeto de Deus para o ser humano e o que Deus faz, homem nenhum poderá destruir. Para nós cristãos, é uma responsabilidade, uma honra lutar pelo nosso casamento, isso, lute pelo seu casamento e pela família cumprindo a palavra de Deus. Eu acredito no casamento, eu acredito que casou é para viver para sempre ali, irmãos, eu acredito nisso e é por isso que eu luto sempre faço gabinete pastoral, eu acredito no amor, É assim que a gente termina a nossa aula de hoje. Vou ficando por aqui. Não se esqueça, se inscreva no nosso canal, deixa o like, dá o glória, clica no sininho, todas as atualizações. Assim, sempre tiver uma coisa nova, você vai ser avisado. Beijo grande, abraço forte e a paz de Cristo. Labrador que está aqui embaixo aqui. Jesus. Segura, peão! Fala aí. Vai pra baixo. Faz assim, pessoal, faz assim. Valeu. Valeu.